população cearense e turistas, né? Com base nisso, a Secretaria informa ainda que notificou a concessionária vencedora da licitação para prestar esclarecimento sobre os limites de atuação da empresa subcontratada. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia ou boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Sejam bem-vindos, né, à nossa aula de sumário de urina e urinocultura. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite do PET Enfermagem US. É sempre um prazer poder contribuir com o programa, né, que tanto agregou na minha formação como na formação da Bia. Também poder contribuir de alguma forma com a formação de vocês, né. A gente espera que a gente consiga agregar conhecimento na aula de hoje e assim vocês compreenderem um pouquinho mais sobre o processo de sumário de urina e de urinocultura. Então, só para a gente se apresentar brevemente, esta aqui está aparecendo para vocês a Beatriz Davini, enfermeira, né, pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente trabalha no Hospital Municipal do Aloysio Loscheider, em Guaiúba, e atualmente também é mestranda, né, do programa de pós-graduação. Em primeira mão aqui na nossa cidade. Exatamente, quentinha. Atualmente é mestranda do programa de pós-graduação em saúde coletiva, lá na UES. Oi, gente, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Sejam bem-vindos. Como o Matheus falou, é um imenso prazer estar aqui compartilhando essa aula com vocês. Agradecer pelo convite do PET Enfermagem US, nossa eterna casinha, que sempre estamos dispostos a ajudá-los, né, e contribuir com o curso e compartilhar o que a gente sabe com vocês, né? Não somos detentores do conhecimento, então, infelizmente, a gente não teve como ministrar a aula de forma online, mas estamos à disposição no caso de quaisquer dúvidas. E também vou apresentar aqui meu colega, Matheus, enfermeiro, Matheus Tavares, né? Atualmente está trabalhando no Hospital Frotinha da Parangaba, e é um profissional incrível que vem crescendo cada vez mais. E é isso, vamos dar início, então. Deixa eu passar aqui. Então, hoje nosso conteúdo é sobre sumários de urina e urinocultura, né? É algo, assim, bem comum no nosso dia a dia, mas que muitas vezes na nossa graduação a gente não tem um aprofundamento tão grande em relação a esse conteúdo, né? Eu acho que de uma forma geral, né, a questão dos exames complementares, né? Exatamente. Acho que infelizmente ainda é uma lacuna que a gente precisa preencher, né? Porque apesar de a gente não solicitar, muitas vezes, né, em alguns cenários, a ação básica a gente solicita, mas na hospitalar não solicitar, a gente precisa conseguir compreender o resultado do exame, né? A gente nem solicita em alguns casos, nem diagnostica, mas a gente precisa desse conhecimento, né, para a gente ter essa análise mais clínica do paciente. Exatamente. Como é um curso multidisciplinar, acredito que tenha pessoas de outras áreas, né? Mas, como o Matheus falou, né, o enfermeiro ele é respaldado na atenção básica pela portaria do município para solicitar o exame, o sumário de urina. Então, a gente não teria como iniciar, né, esse conteúdo, sumário de urina e urinocultura, sem antes pincelar um pouquinho sobre a fisiologia renal, né? A gente não pretende, né, esgotar esse conhecimento, mas é importante resgatar um pouquinho desse saber que ficou lá no segundo, terceiro semestre do seu curso, né, que é uma disciplina básica, que é fisiologia, para a gente conseguir compreender minimamente esse processo, né? A gente sabe que os nossos rins têm um papel fundamental na filtração, né, e na manutenção da homeostase do organismo, e ele faz isso principalmente através da sua unidade funcional, que é o néfron, mais especificamente na cápsula de Bowman, onde acontece esse processo de filtração, né, do sangue, e posteriormente a reabsorção de alguns componentes, né, como água e outros eletrólitos, gerando, né, o produto que a gente conhece como excreção, que é esse processo de filtração, reabsorção e, por fim, gerar essas excretas, né, que devem ser realmente eliminadas do organismo, porque algumas delas, inclusive, são tóxicas para a gente. E é, inclusive, através desse entendimento que a gente consegue analisar alguns aspectos do exame, né? A gente consegue ver, por exemplo, que alguns determinados
detritos que deveriam estar sendo eliminados estão sendo mantidos no organismo. Isso é um dos indícios que está acontecendo algum comprometimento renal, que deve ser avaliado e deve ser realizada alguma intervenção para contornar esse problema, como creatinina, né, ureia, dentre outros. Exatamente. Assim, a questão da fisiologia renal é de extrema importância porque a gente consegue avaliar, né, o que é que está sendo excretado, que não deveria estar sendo excretado e sim reabsorvido, né? E ter esses parâmetros, como, por exemplo, proteínas, a proteinúria é um fator importante que a gente sempre tem que estar atento. Aqui a gente listou só alguns... Não, pode falar, amigo. Não, aqui listou só algumas funções renais, né, para continuar essa linha de resgate de conhecimentos, né, algumas funções que os rins desempenham, né, como a regulação do volume, né, da água do organismo, que geralmente é filtrado diariamente 180 ml do plasma, né, gerando a eliminação de 1 a 2 litros de urina. Ele também faz o controle do balanço eletrolítico, né, com a eliminação ou reabsorção de alguns eletrólitos. Faz esse equilíbrio ácido básico, né, que é muito importante para manter o pH sanguíneo, que a gente consegue identificar por meio, né, de alguns exames, como a gasometria, para diagnosticar alguns quadros clínicos como acidose, alcalose. Acidose metabólica. Além da excreção de alguns resíduos metabólicos, que, como a gente mencionou, devem ser eliminados, né, e de certa forma são tóxicos para o organismo, como a ureia, a creatinina, o ácido úrico. E também faz toda aquela regulação da hemodinâmica renal e sistêmica, né, da pressão arterial, lá daquele processo de renina, de angiotensina, aldosterona, que tem essa ação hipertensor ou hipotensor, né, e também participa da formação dos glóbulos vermelhos, né, dos eritrócitos, através da produção da eritropoetina. Além da participação na regulação do metabolismo ósseo, né, do cálcio e do fósforo. Exatamente. Então, a gente consegue ver o quanto o nosso sistema renal ele é importante para a regulação do nosso organismo, né? Ele faz esse balanceamento entre aquilo que deve ser eliminado e aquilo que deve ser absorvido no nosso organismo. E quando tem alguma disfunção, altera, né, todo o sistema do organismo, tanto a questão cardiovascular, então tem muitas coisas relacionadas. Pronto, aí agora dando início mais precisamente, depois que a gente viu um pouquinho sobre a fisiologia renal e as funções, né, dos nossos rins e do aparelho renal de uma forma geral, vamos falar um pouquinho mais em relação ao sumário de urina. Ele também é conhecido por outros nomes, né, que é urinálise, urina parcial, urina tipo 1, elementos anormais e sedimentares. Então, a gente pode chamar o exame de urina, né, popularmente conhecido, como esses outros nomes. É um exame de rotina, ele é de alta demanda, então, geralmente, né, quando a gente realiza qualquer tipo de consulta, ele é solicitado o hemograma completo e o sumário de urina, então, é bem comum a gente ver, e compreende um conjunto de provas não invasivas e de baixo custo. Então, por isso que ele tem uma demanda tão grande, né? Porque não é necessário um exame invasivo, apenas com a coleta da urina é possível analisar diversas funções. É indicador do estado funcional do sistema urinário, que auxilia no diagnóstico e na monitoração de doenças urinárias, sistêmicas, metabólicas, hepáticas, biliares ou distúrbios hemolíticos. Então, como o Matheus também já tinha falado anteriormente, né, a partir da análise da urina, tanto da análise física, análise química, como a gente vai mostrar um pouquinho mais a vocês, é possível ver questões das excretas metabólicas, né, alterações de pH, de ácido básico, distúrbios hemolíticos, então a presença de hemácias na urina, né, de raios de sangue, pode ser indicativos de algumas doenças, né? Também a questão hepáticas, biliares, de vesícula biliar, cálculos renais, tá? A presença de cristais de cálcio na urina também pode ser indicativo de cálculo renal. E sempre o exame laboratorial, ele tem que estar associado com a clínica, né? Então, e assim, pelo que a gente sempre vê, a clínica sempre tem uma supremacia, né? Então, a clínica sempre ela vai
tá junto com os exames, mas os exames, como a gente já fala, são exames complementares, né? Ele só vai auxiliar mesmo no diagnóstico. Exatamente. Um exame positivo não necessariamente diagnostica o paciente com determinada doença, e nem assim como um negativo exclui esse paciente de um possível diagnóstico, né? A gente precisa complementar essa interpretação dos exames com a nossa clínica, com a nossa avaliação, que foi feita pelo paciente, né? Inclusive, isso é muito comum lá na hanseníase, né? Que é muito comum em pacientes, né? Palpos bacilares da raspado, né? Isso. Intradérmico negativo, mas ele é classificado com um outro tipo. A gente precisa atentar para essas questões também, né? Exatamente. Pronto, né? Essa aqui é só uma explicaçãozinha de por que, né, o sumário de urina é tão solicitado e tão importante a gente compreendê-lo, né? Além também de saber executá-lo. Como a Bia já falou, ele tem alta popularidade, né? Porque a urina está sempre disponível, né? Está sendo sempre produzida pelo paciente e é um indício muito importante do seu estado, né? Metabólico, de homeostase. Então, essa coleta geralmente é sempre feita com muita facilidade e prontamente a gente consegue ter resultados que indiquem algum quadro que o paciente possa estar apresentando. Então, a urina contém informações sobre a maioria das principais funções metabólicas do organismo, e esses dados podem ser obtidos por exames laboratoriais simples, que é justamente o caso do sumário de urina e da urinocultura. Exatamente. Assim, a questão também da análise da urina, entrando mais propriamente na urinocultura, é possível avaliar a presença ou não de bactérias e quais são aquelas bactérias que estão ali presentes. Então, por exemplo, quem trabalha em unidades de terapia intensiva é algo que acontece rotineiramente. São exames de urinocultura, porque aqueles pacientes que estão com muitos dispositivos invasivos, eles estão mais expostos, né, à infecção hospitalar, infecção a sítio urinário, né? E aí é feita essa investigação para saber de onde está vindo a infecção. E na maioria das vezes, né, na experiência que eu tive no internato, acho que o Matheus também, a gente coleta tanto o aspirado tráqueo, né, o aspirado do tubo, e também a questão de coletar a urina para analisar, para ver onde é que está crescendo aquela bactéria, se é uma infecção de sítio urinário ou uma infecção de sítio respiratório, e para saber qual o antibiótico, né, que vai ser utilizado. Pronto, gente. Então, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do exame de urina e como a gente vai orientar esse paciente, né? Ao solicitar o exame, como orientar seu paciente? Pronto. As orientações para a coleta de urina é algo que a gente também, bem simples, que a gente pode orientar mesmo na consulta de enfermagem ou uma consulta multidisciplinar, né? O médico também. A primeira urina do dia é sempre idealmente colhida, pois ela está mais concentrada, o que facilita a avaliação dos seus elementos. Então, sempre a gente vai preferir que seja aquela primeira urina do dia. Então, o paciente acorda, ele vai fazer uma limpeza da região, né? Ou, se for uma mulher da sua região da vagina, o homem do pênis, e fazer essa coleta da primeira urina do dia. Como o coletor cheio, por muito tempo está sujeito a contaminações, ele deve ser entregue o mais rápido possível no laboratório para o armazenamento adequado. Então, o ideal é que você também não passe muito tempo com aquele copinho, né, da coleta de urina, devido ao risco de contaminações, né? E sempre lavar as mãos antes de realizar, fazer essa higiene, procurar um local limpo para fazer essa coleta. Buscar também não pegar dentro do recipiente para não contaminá-lo. O ideal seria que o paciente, caso consiga, colher a primeira urina apenas ao chegar ao laboratório. O início do jato deve ser descartado, pois ele irá carregar o exterior, as impurezas acumuladas no trato urinário. Então, a gente sempre escuta isso, mas muita gente não sabe o porquê, né? Mas justamente por isso, o primeiro jato ele deve ser descartado, porque aquele canal urinário, né, por onde passa o primeiro jato, pode estar com algumas impurezas acumuladas e isso pode dar um falso positivo no exame, né? Então, por isso que faz essa questão de desprezar o primeiro jato de urina. Com a mesma finalidade, a região genital deve ser higienizada antes da coleta e o paciente homem deve manter retraído o prepúcio e a mulher afastados os grandes lábios, garantindo assim uma maior pureza do material colhido.
Então, a gente vai mostrar aqui uma imagenzinha de um passo a passo de como é realizada essa higiene antes de realizar a coleta da urina. Só complementando, Bia, realmente as informações são muito importantes, né? A gente não pode banalizar a importância delas, né? Isso. Porque uma má coleta pode acabar comprometendo o resultado do exame, um falso positivo ou um falso negativo, né? Uhum. E a gente tem que ter esse processo de sumário de urina, de coleta, né? Não só no momento da coleta em si, mas todo o processo realmente. Iniciando na indicação, né? Pelas orientações, né? E até mesmo o acondicionamento e o transporte para o laboratório, né? Que são etapas que a gente precisa se atentar. E as orientações é muito a cara da enfermagem, né? Não é exclusivo nosso, qualquer profissional de saúde pode prestar as orientações, mas a gente sabe que rotineiramente acaba sendo demanda nossa, né? Prestar as orientações para o paciente. E por isso a gente precisa se apropriar delas. Exatamente. Na consulta de enfermagem é algo que é da nossa responsabilidade, né? Isso. Pronto, gente. Então, aqui vocês podem ver nas imagens como é que pode ser realizada essa higiene, que é só um exemplo mesmo do passo a passo, que seria a higienização das mãos, né? Primeiro lavar as mãos, afasta os grandes lábios, lave a região vaginal ou limpe com gaze, enxugue de frente para trás com papel toalha para evitar a contaminação da região anal para o meato urinário e comece a urinar no vaso sanitário. Né, o primeiro jato é desperdiçado. Sem interromper a micção, pegue o copo descartável, colete aproximadamente 2 dedos de urina. Então, também não é necessário você encher até transbordar o copinho, né? Só uma quantidade mesmo que vai para o laboratório. Despreze o restante da urina no vaso sanitário, coloque no tubo, né? Então, geralmente vem um copinho para você coletar e depois você coloca nesse tubo, né? Como se fosse um tubozinho de ensaio, e você veda bem até a marca indicada e entregue à atendente imediatamente, né? No laboratório. E dependendo, né, da indicação, geralmente uma coleta dá tanto para fazer o sumário de urina como a urinocultura, né? Não precisa fazer 2 coletas propriamente ditas. Exatamente. Pronto, essas orientações que o homem deve seguir, né, são bem semelhantes como a das mulheres. A gente sempre indica o paciente fazer a higiene das mãos, né, para evitar levar a contaminação para o meato urinário e contaminar a amostra, e possivelmente contaminar a amostra, né. A gente pede para o paciente expor a glande, né, e manter o prepulso retraído durante toda a coleta, para evitar, novamente, levar infecção para o meato urinário. Antes da coleta propriamente dita, a gente orienta ele a lavar o pênis com água e sabão, ou limpar, né, o meato com uma gaze umedecida. E após fazer essa higiene, enxugar com papel toalha, né? Começar a urinar no vaso urinário, desprezando o primeiro jato, e em seguida, sem interromper a micção, fazer essa coleta. E despreze, né, o restante da sua urina no próprio vaso em si. E colocar no tubo, né, para entregar procedimento imediatamente. Outra coisa muito importante, que geralmente na realidade, né, não são esses tubos, né? Geralmente são uns potezinhos, e quando a gente for identificar, a gente sempre procurar identificar no corpo do coletor, né? Nunca na tampa. Porque geralmente quando chega no laboratório, como são muitos exames, né? As tampas acabam sendo abertas e pode acabar confundindo e trocando, né, os exames do paciente. Aí, para evitar esse erro na identificação, é sempre recomendado a gente fazer a identificação no corpo do pote, não na tampa. E esses exemplos que a gente trouxe foi justamente para a gente orientar o paciente, que é independente, né, a fazer sua própria coleta. Mas se a gente pensar em um cenário hospitalar, paciente intensivo, semi-intensivo, geralmente quem faz a coleta somos nós, né, profissionais da saúde, através de ou coletando diretamente na sonovesical de demora quando o paciente faz uso, ou fazendo a passagem de um sonovesical de alívio, né? E é seguindo sempre a mesma lógica, né? A gente sabe que o trato urinário é um ambiente asséptico e o procedimento deve prezar por manter essa esterilidade, né? Então, assim como a passagem desses dispositivos é uma técnica estéril, a coleta do sumário de urina também deve ser, né? Então, acertado bem para isso. Tanto a coleta da sonda vesical de alívio, né, que é o procedimento estéril em si, quanto quando a gente for coletar lá na sonda vesical de demora, quando o paciente já está com o dispositivo. A gente pega uma luva estéril,
agulha e seringa estéreo. Clorexidina. Exatamente, clorexidina para limpar e depois fazer a coleta. Exatamente. É isso mesmo que o Matheus falou. Infelizmente, na realidade, no dia a dia, a gente vê muitas vezes isso sendo realizado de forma incorreta e claramente, né, vai estar contaminada a urina do paciente, porque não foi realizada a técnica da forma que deveria ter sido feita, né? Aí, além de ser uma forma de falsear o resultado, também é uma forma de levar a contaminação do paciente, né? Porque geralmente, quando é sonda vesical de alívio, mantém estéreo, né? Acho que como seu procedimento, eles realizam estéreo, mas quando a coleta de sonda vesical demora, meio que eles, né, acabam se esquecendo que tem que manter a esterilidade, mesmo já estando conectado no paciente, né? E é bem comum, na UTI a gente faz bastante. Aí E quando a sonda vesical demora, lembrar, né, de antes de fazer a coleta, a gente não coleta diretamente no saco coletor, a gente clampeia e deixa geralmente mais ou menos por 30 minutos, depois faz a coleta, né? Justamente para ter aquele acúmulo de urina suficiente. Exatamente. Eu acredito que quem seja da enfermagem, né, saiba que tem um acessozinho, né, na sonda de demora, e aí a gente faz a limpeza daquele local, né, com a clorexidina, limpa bastante para ter a certeza de que está, né, o mais asséptico possível, e faz a coleta com a seringa e a agulha estéril. Pronto, gente. Então, dando seguimento. O exame de urina, né? O sumário e a urinocultura, ela é realizada em 3 fases, digamos assim, né? A primeira fase será a análise química, que é justamente a observação e registro das características físicas da urina. E aí você vai avaliar, né, a questão física mesmo, se está turva, a coloração, se tem a presença de visivelmente, né, de algum rastro de sangue. Então, é essa análise física que você faz, essa inspeção primária. A avaliação química é feita a realização de testes bioquímicos para a determinação da presença ou ausência de substâncias químicas da urina. Então, é feita aquela análise química das fitinhas, né, em que são avaliadas e a presença da mudança de cor da urina, de acordo com a análise química. É utilizada uma fita impregnada com substâncias químicas, revelando a positividade dos testes por modificação de cor. E, por último, é feita uma observação microscópica da urina. Então, a urina ela é analisada, né, no microscópio. O sedimento concentrado da urina é analisado no microscópio à procura de sedimentos anormais. Então, sempre quando a gente recebe, né, o resultado de um exame de urina, ele traz todas essas informações, tanto das características físicas, químicas e também da presença ou não de sedimentos, né? É justamente essa avaliação microscópica. Deixa eu passar aqui. Pronto, como a Bia disse, como a Bia bem disse, na primeira análise que a gente faz, análise física, né, dessa urina, onde se atenta para o volume, para o aspecto dessa urina e pela coloração dela. E o volume é a principal informação que a gente obtém, né, dessa urina, que nos informa a quantidade de líquido, né, presente no frasco, e é um possível indicativo do débito urinário daquele paciente, né, que está conseguindo realmente fazer essas eliminações fisiologicamente, espontaneamente. Está oligúrico, né, poliúrico, anúrico. E se a gente conseguiu realmente coletar a quantidade certa, é apto para conseguir fazer a avaliação, né, dessa urinocultura, que geralmente a gente recomenda que seja coletado 40 ml, né, para conseguir realmente fazer essa análise propriamente dita. E o aspecto, né, visual da urina também traz indícios importantes, né, sobre o quadro do paciente, né. Geralmente ele deve se apresentar, né, com aspecto límpido, ao turvo e podendo variar de acordo com os diversos fatores envolvidos na clínica do paciente. As alterações costumam ser fisiológicas, né, variando com a aparência de algumas variáveis, alguns viés, né, como descamação, preço de esperma, né, principalmente com o sexo masculino, que a gente sabe que o trato urinário acaba sendo passagem também para
a ejaculação, né, com a eliminação dos espermatozoides, bactérias e outras substâncias. E também a presença de sangue, né, a gente consegue identificar, geralmente quando o sangue, a urina, né, apresenta sangue, jatos de sangue, ela acaba ficando hematúrico, né, com a coloração mais avermelhada. Exatamente. Assim, a urina ela é um dos principais fatores quando tem algo de errado acontecendo no nosso organismo. Por exemplo, um paciente com altos níveis de infecção, ele vai ter uma urina mais turva, mais escurecida, presença de grumos. Então, é algo que é bem visível mesmo, fisicamente. Pacientes diabéticos costumam eliminar muita proteína, né, a gente consegue visualizar que a urina geralmente tem muita espuma, né, por sinal muito evidente, né, indicativo de proteinúria, né? Proteinúria. São poliúrios, né? Eles fazem uma quantidade maior de urina ao longo do dia. Pronto. Aí, em relação à coloração da urina, né, dando continuidade, o padrão adotado pelos laboratórios geralmente é o amarelo citrino, né, cítrico, eles colocam mais ou menos assim, amarelo cítrico, variando fisiologicamente, de acordo com a concentração, desde o transparente até o amarelo escuro ou alaranjado, né? Então, geralmente, um paciente que tem algum nível de infecção, ou também devido à menor ingestão de água, né, fica com essa urina mais escurecida, né? Então, acho que vocês até já ouviram falar que está com a urina da cor de Coca-Cola, né? É usado esses termos. Então, pode ser observado diversas cores, vermelho, verde, azul, roxo, preto, de acordo principalmente com doenças clínicas do indivíduo ou uso de medicações, que devem ser sempre investigadas, né? Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? A coloração avermelhada ou acastanhada, né? Pode sugerir uma hematúria, então fica um pouco mais amarronzada, mais avermelhada, a presença de sangue na urina, hematúria. Então, pode estar relacionado com algum próprio lesão no trato urinário, por exemplo, uma questão prostática, né, hiperplasia prostática, CA, mas pode também estar relacionado com questões mais fisiológicas. Cor de Coca-Cola, né, que é essa urina mais escurecida, a colúria, que é sugestiva de colestase, né, que também está relacionado com a questão da vesícula biliar. Problemas hepáticos também causam essa alteração da urina. Pacientes com choques sépticos ficam com a urina mais esverdeada. Outra questão também que pode estar relacionado são efeitos colaterais de medicamentos. Então, eu vi também que muitos pacientes que fazem uso de antibióticos, antihelmínticos, podem ter essa alteração na coloração da urina. Fica com a urina mais escurecida, mas muitas vezes fica verde mesmo. Acidentes com animais ofídicos, principalmente a cascavel, também geram modificação na cor da urina, né? Fica com aspecto de Coca-Cola, como a cascavel, né? Que é o protálico, que a gente chama até de Croca-Cola, pra gente lembrar. Ah, verdade. Pronto. Aí na análise química, né, do sumário de urina, a gente avalia alguns aspectos do exame, né? O pH dessa urina, a densidade, a presença de glicose, corpos cetônicos, que é muito comum em pacientes diabéticos, né? Tipo, eles serem eliminados, principalmente diabetes tipo 1, a presença de bilirrubina, indireta, geralmente, nitrito, presença de hemoglobinas, e a proteínas em si, né? Que geram um aspecto mais bolhoso na urina. E, geralmente a gente faz essa análise química, né, através daquelas fitas, né, que reagem e modificam a cor conforme a concentração dessa urina. São chamadas fitas reagentes. Pronto. Aí, sabendo que o rim, obrigatoriamente, ele vai excretar o H+, né? Então, é a excreta que está presente nos rins, que geralmente está relacionado com a questão do pH, desse equilíbrio ácido básico, é o H+, fica fácil entender que a maioria dos indivíduos, né, o pH da urina se encontra levemente ácido, né? Então, o H+, ele é ácido, então, geralmente, o pH da urina é mais ácido, abaixo de 6.
né? A quantidade de H+ varia com o desequilíbrio ácido-base do organismo ou da mudança na concentração de determinados solutos de dietas específicas, nefrotilíase, né, que é justamente a presença de cálculos renais, também pode interferir nesse quadro, desse equilíbrio da quantidade de H+ que está sendo excretado na urina. Os laboratórios, né, e literaturas variam bastante em seus valores de referência, mas, no geral, deseja-se que o pH fique entre 5,5 e 6,5. Então, é mais ou menos essa a média, né, de valor de pH da urina. Pronto, como a gente tinha comentado anteriormente, uma observação que a gente pode ser feita durante a tomada de urina é justamente a presença de hemácias, né? Inclusive, a presença das hemácias a gente pode perceber nas 3 fases do exame, tanto na análise física, quanto na análise química, quanto na análise microscópica, né? E, geralmente, a presença das hemácias na urina indica lesões inflamatórias ou infecciosas, neoplásicas ou até mesmo traumáticas, né? Seja dos rins ou do próprio trato urinário. E o maior número de hemácias na urina, né, representa o rompimento da integridade da barreira vascular por meio de alguma lesão traumática ou alguma doença de base do paciente, a membrana glomerular ou no trato geniturinário, né? E a presença de sangue, né, que é o nome científico, a gente chama propriamente de hematúria, e pode ocorrer por diversos motivos, desde um falso positivo, atribuído à menstruação, né, principalmente nas mulheres no caso, até infecções, cálculos renais e doenças renais graves, como os cânceres. Pronto, gente. E então, em relação também à presença de células epiteliais, cilindros e muco na urina, né, que vai ser avaliado tanto na análise física, química, microscópica. Então, a presença de células epiteliais é considerado um achado normal na urina, na medida em que há descamação das próprias células do trato urinário. Então, como a gente sabe, né, nossas células elas estão em constante processo de renovação celular. Então, pode sim ter a presença de células epiteliais, que não quer dizer nenhum tipo de alteração fisiológica ou comprometimento, né? Essas células elas só têm valor do ponto de vista de indicação de distúrbio quando presentes em cilindros, né? Então, o microscópio ele justamente vai avaliar o formato dessas células. Se são células escamosas, né? Esses sedimentos, se são escamosos ou se são em formato de cilindros. A existência de cilindros indica que essa substância origina-se de túbulos renais e não de outros pontos do trato urinário, como bexiga, o ureter, né, a próstata, por exemplo. Então, é algo que a gente vê muito quando a gente estuda no comecinho da graduação, né, em histologia. É justamente o formato das células, né? Então, as células escamosas, elas são mais, digamos assim, benéficas, né, do que essa presença de células em formato de cilindro, que pode estar relacionado com os túbulos renais e ser indicativo de alguma alteração. Porque geralmente quando tem alguma alteração, né, essas células acabam se acumulando, se aglutinando, né? E como o trato urinário é em formato cilíndrico, né, como eles se acumulam, acabam tomando o formato cilíndrico do local onde eles estão. Por isso que é um indicativo, né, de alteração renal. Esse aspecto cilíndrico dessas células que não deveriam ser. Não deveria, exatamente. Aí o cilindro, esse aspecto cilíndrico dessas células, né, dependente de quais células estão formando esses cilindros, pode ser indicativo de diversas doenças. Por exemplo, quando esses cilindros são cilindros hepáticos, ou seja, decorrentes de aglutinação de células sanguíneas, elas podem indicar glomerulonefrites, mas também pode resultar do dano tubular, né, alguma lesão no trato urinário, como a nefrite intersticial aguda. Já os cilindros leucocitários, né, podem indicar alguma infecção, alguma inflamação renal. Já os cilindros epiteliais, né, podem indicar lesão dos túbulos e podem estar associados a infecções virais, como o citomegalovírus. E são muitas vezes observados em conjunto com outras alterações celulares, né, como os cilindros de hemácia e os cilindros de leucócitos. E também os cilindros gordurosos, né, que indicam a proteinúria, que é comum em pacientes diabéticos, como a gente já falou anteriormente. E os cilindros hialinos, né, que não indicam doença propriamente dita, mas pode ser um sinal
de alguma desidratação, que o paciente não está ingerindo, né, água suficiente para auxiliar na função renal. Em pequenas quantidades, esses cilindros de alêmio são normais, principalmente os aportes físicos, né, que a gente perde muita água, mas estão presentes em glomerulonefrites, pielonefrites, doenças renais e crônicas, e na aplicação de anestesias gerais, insuficiências cardíacas e congestivas. Exatamente. Opa. A presença de muco, ela é inespecífica, né? Ela costuma ocorrer pelo acúmulo de células epiteliais, como cristais leucócitos. O muco está relacionado por ser uma proteína fibrilar produzida pelo epitélio tubular renal e pelo epitélio vaginal, e não é considerado clinicamente significativo. Então, a presença de muco é um achado que pode acontecer durante o sumário de urina e a urinocultura, mas que não necessariamente vai ser clinicamente significativo, né? Então, pode estar relacionado tanto com a questão da produção mesmo, né, do epitélio vaginal, do epitélio tubular, que libera nessas secreções mucosas e que pode estar presente também na urina. Os cristais na urina, eles são achados comuns e têm ligação com a dieta do paciente. Então, os cristais de oxalato de cálcio são normais e decorrentes da ingestão de algumas verduras ou frutas na alimentação. Então, até isso a gente tem que levar em consideração, né? A alimentação daquele paciente, daquela pessoa, daquele usuário, como é que ele está se alimentando, porque a presença de cristais pode estar relacionado com o alimento que ele faz uso, né? Verduras, frutas na alimentação, mas valores muito altos podem indicar cálculo renal. Então, por isso que é sempre bom associar a clínica com os exames, né? Se aquele paciente está indicando dores em região dorsal, né? Dores que irradiam, que vêm das costas para os hipocôndrios, abdominal, ou sente uma disúria, né? Dor a urinar, é anúrico. Então, sempre levar em consideração os sintomas clínicos juntamente com os exames, que pode estar, né, um caso de cálculo renal. Né? A dor é bem significativa, uma dor intensa na região do dorso. A presença de cristais na urina, principalmente de oxalato de cálcio, não tem significado clínico. Ao contrário do que se possa imaginar, os cristais não indicam uma propensão à formação de cálculos renais. Os únicos cristais com relevância na clínica são os cristais de Cristina. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os cristais que realmente têm uma relevância clínica. Então, os cristais de oxalato, ele está mais relacionado com a questão da alimentação, né, e não precisamente com um sugestivo de algum comprometimento renal. Né? Já os cristais de Cristina, cristais de cistina. A presença desses cristais na urina é chamado de cristinúria, e esta pode estar relacionada com a doença hereditária do transporte renal de aminoácidos, caracterizado pelo aumento da excreção urinária de cistina e de aminoácidos básicos, lisina, arginina e ornitina. Então, aqui são mais questões bioquímicas, né? A gente não quer adentrar tanto assim, mas é só trazendo mesmo para vocês entenderem que esses cristais estão relacionados com a presença, né, de doenças renais. E uma doença que pode estar sendo classificada como doença hereditária do transporte renal de aminoácidos, certo? A presença desses cristais de cistina. Cristais de magnésio amônio fosfato consiste em uma das principais causas da urotilíase, né? Que é a presença de cálculos, pois estes cristais formam cálculos por meio de complexos de minerais, né? Então, também está relacionado com a formação de cálculos no sistema urinário. Cristais de tirosina podem ser observados principalmente em urina de crianças, tirosinúria, no período neonatal e possivelmente associam-se a erros inatos do metabolismo. Então, pode estar relacionado com doenças metabólicas, né, nas crianças que já nascem com alguma alteração neonatal, né?
Cristais de bilirrubina podem ser encontrados em urina ácida ou neutra e relacionam-se com distúrbios hepáticos. Então, a bilirrubina, né, também é mais conhecido, né, também em questões neonatais, alterações de bilirrubina, e relacionam-se com distúrbios hepáticos. Cristais de colesterol estão associados às elevadas quantidades de colesterol. Então, pessoas que estão com colesterol alterado, né? HDL, LDL, triglicerídeos, as quais levam à saturação e à precipitação de substâncias formando cristais, né? Então, o colesterol é uma gordura, então ele se precipita, né? Ele satura, aquela gordura satura, precipita e forma os cristais. E podem ser observados em pacientes com artrite reumatoide, doenças coronarianas ou pericardite. É um dos achados. Pronto. Em relação aos micro-organismos, né, que geralmente a gente faz análise lá na parte microscópica, a urina recém-emitida não contém bactérias e deve ser coletada em condições estéreis, como já foi dito anteriormente, justamente para evitar a proliferação bacteriana nesse trato que não é colonizado, né? O trato urinário que não é colonizado pelas bactérias do meio externo. E a presença de bactérias na urina, né, que chama de bacterioinúria, junto com leucócitos e testes positivos de nitrito e leucócitos esterase, indicam processos infecciosos, né, que já dão indicativo de que possivelmente aquele paciente vai começar a fazer uso de antibióticos, né, para combater essa infecção. Agentes infecciosos podem ser as bactérias, que podem pertencer à família da Enterobacteriaceae, como a Escherichia coli, entre outras, e fungos, como a Candidus albicans, com presença de leveduras, que podem ser observados na urina de pacientes com diabetes mellitus e de mulheres com candidíase vaginal. E, geralmente, os pacientes diabéticos, né, acabam tendo uma proliferação, né, da sua própria flora, né? Isso. E acabar comprometendo, favorecendo o aparecimento de doenças, né? E protozoários, né, que o mais frequente é o Trichomonas vaginalis, né, que geralmente provoca tricomaníase, em decorrência da contaminação por secções vaginais. E, eventualmente, podem ser observados também omites na urina, como nos casos de ectossomíase geniturinária, causada pelo Schistossoma haematobium. Difícil esse. Difícil. E assim como lá na mulher, a presença de muco no sumário de urina, o espermatozoide no sumário não é indicativo de algum diagnóstico clínico, necessariamente, né? Como a gente sabe, como no homem o trato urinário acaba sendo passagem também para os espermatozoides, a presença desses elementos na urina não tem nenhum indicativo clínico. Geralmente é achado ignorado pelo laboratório. Pronto, aí aqui a gente trouxe um pouquinho sobre os valores de referência, né, para a gente saber mais ou menos em relação aos resultados desse exame, como você vai avaliar os valores de referência. A bilirrubina, o valor esperado, é não detectado, né, então a gente não procura detectar bilirrubina, porque justamente a presença dela está relacionada com distúrbios hepáticos. Então, a interpretação, averiguação do nível de bilirrubina não conjugada, níveis elevados em certas doenças hepáticas, por exemplo, cálculos biliares. Né? Então, a presença de bilirrubina na urina pode ser indicativo, né? Principalmente em níveis mais elevados, valores de referência mais elevados, de doenças hepáticas, como, por exemplo, os cálculos biliares, que são as famosas pedras na vesícula. Né? Cetonas é outro componente que tem que ser negativo, né? O valor esperado é negativo. E a interpretação que a gente pode ver no exame, né? Um exame anormal, presente nos pacientes com diabetes mellitus não controlado, ou em casos de febre, anorexia, alguns distúrbios do trato gastrointestinal, vômito persistente, pessoas com caquexia e inanição, né? Então, está mais relacionado com distúrbios de alimentação, né, distúrbios alimentares, como anorexia, caquexia, desidratação também, com quadros de vômitos persistentes, distúrbios do trato gastrointestinal, febres e diabetes mellitus, né? Então, pode estar a presença de cetonas nesses casos. E a presença dessas cetonas, né, no sumário de urina em pacientes diabéticos, principalmente nos diabéticos tipo 1, né?
que fazem um Isso, quadro muito comum de cetoacidose diabética. cetoacidose diabética, Acabam exatamente. liberando essas cetonas na urina e também ficou com ácido, com hálito, né, que a gente chama de hálito É, cetônico, né, que cetônico. fica mais ácido, né, mais azedo. Ele faz a produção de corpos cetônicos em excesso, né? Exatamente. Devido à ausência de insulina. E é a densidade específica, que é o valor esperado, né, da densidade da urina, é de esse valor aqui que tem no slide, que é de 1,001 ou até, né, 1,025 miligramas por metro. E aprecia, né, na interpretação e monitora a concentração e a capacidade diluente dos rins. Né? Então, esse valor está relacionado com a capacidade dos rins de concentração e diluição da urina. Esterase leucocitária, então a gente espera que não tenha a presença de leucócitos, né? Porque a presença de leucócitos está relacionado com alguma alteração. E a presença dele, né, a detecção de leucócitos na urina, pode estar indiretamente avaliando a existência de bacterinúria, né? Então, leucócitos, onde temos leucócitos, vamos ter bactérias, né? Provavelmente alguma infecção. O ensaio pode ter resultado falso negativo nas circunstâncias que a urina se encontra muito concentrada ou quando contém glicose, né? Então, falso negativo. Sais biliares, medicamentos como rifampicina ou grande quantidade de vitamina C. E a glicose, né, não detectada, é o valor esperado, e interpretação de pacientes com diabetes mellitus. Então quem tem diabetes, tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2, vai ter uma excreção de glicose, né, na urina. Por isso que muitas vezes a gente fala que um dos achados é ter formiga, né, onde aquele paciente urina, no vaso sanitário aparece formigas, né, justamente pela presença, a glicemia está tão alterada que acaba sendo excretado, né, glicose na urina daquele paciente, sendo rara condições benignas, né, então já é meio sugestivo de alguma alteração. Você vê glicose na sua urina, não é um bom sinal. Uhum. E assim como a eliminação de cetonas é muito comum nos pacientes diabéticos tipo 1, né? A glicose geralmente é mais comum no tipo 2, né? O paciente geralmente faz Isso, daquela síndrome hiperosmolar, hiperosmolar, chega a níveis altíssimos de glicose. Exatamente. Eu já cheguei a ver pacientes assim que o glicosímetro não consegue ler de tão alto que tá. Então, Fica a IH que aparece. Uhum. E geralmente tipo, são níveis realmente altos, né? Tipo 600, 700. Muito. É. Ao ponto da glicose ser detectada na urina, né? Exatamente. Aí o nitrito, também o valor esperado é negativo. E o índice de bacterinúria, né? Então, a presença de nitrito na urina pode estar relacionado também com a questão de infecções bacterianas. Aí aqui a gente trouxe um exemplo, né, de sumário de urina para a gente analisar, para ver se encontra alguma alteração, né, com base naquilo que a gente abordou ao longo da aula. Então, por exemplo, a gente consegue ver que realmente no sumário de urina a gente faz esse aspecto, nessa avaliação, nesses 3 aspectos, né, físico, químico e microscópico. E logo de início já traz logo o aspecto da cor, né, que é justamente o esperado, né, que é esse amarelo citrino, esse amarelo cítrico, né? O aspecto levemente turvo, que também é normal. Preço de glicose normal, ou seja, não foram detectados níveis altos, né, de glicose nesse exame de urina. Os corpos cetônicos negativos. Então, provavelmente, esse paciente não está fazendo cetoacidose diabética, né? Preço de não é um Pode falar. diabético, né? Não tem nem glicose, nem cetonas. Exatamente. Provavelmente. A preço de hemoglobina está negativo, então não foi achado nenhuma presença de jatos de sangue nessa urina. Então, não tem indicativo nenhuma lesão no trato urinário. Proteinuras também está negativo. Outro indicativo que a glicose desse paciente está controlada, né? Bilirrubina também está negativo. As bilirrubinas estão conjugadas.
não está ocorrendo eliminação de bilirrubina indireta pela urina. A densidade também está dentro dos padrões de normalidade, assim como o pH, né? A urina se mantém ácida, não ocorrendo uma superacidez dessa urina, nem alcalinizando. Porém, né, a gente pode detectar a presença de leucócitos, que deram positivos, Exatamente. dando indicativo de um possível, né, infecção desse paciente. As células, na microscopia, né, as células epiteliais estão moderadas. Os leucócitos, mais uma vez, bem elevados, né, 14, isso, sendo esperado a 15. A aparência de cristais, principalmente os cristais uratos amorfos, né? Que dão novamente indicativo de alguma alteração no formato dessas células, que não eram esperadas. Então, possivelmente, esse paciente está com alguma infecção, né, que precisa ser investigada para saber a origem dela. E se a gente conseguir escolher, o médico no caso, né, conseguir escolher o melhor antibiótico de melhor espectro para combater essa infecção. Geralmente a gente faz escalonamento, né? A gente tem antibióticos de baixo espectro, de alto espectro, e geralmente a gente vai escalonando, né? Quando a gente já sabe qual é a bactéria, qual é o micro-organismo que causou a infecção, a gente já consegue direcionar logo de cara o antibiótico, né, para combater. Mas quando ainda não tem uma certeza clínica, a gente faz escalonamento, vai progredindo conforme o quadro que o paciente apresenta. Vai ali no Tazocin, Meropenem, e por aí vai. Por aí vai. Isso mesmo. Geralmente, quando é uma infecção urinária simples, ele começa pela ceftriaxona, né? Aí, caso não resolva... É muito comum, né? Maria. Ceftriaxona. Para as mulheres é bem comum, a gente geralmente tem bastante infecção urinária. Aí, caso não resolva, vai para os Tazocin, Meropenem, que já é um espectro maior. É verdade, esqueci de comentar isso, né? Que as mulheres são mais propensas, né, à infecção do trato urinário por conta do tamanho da uretra, né? Exatamente, a uretra é menor, fica próximo da região do ânus, então, às vezes, até quando a mulher vai urinar e vai fazer a limpeza dela, ela acaba, né, infectando aquela região do trato urinário, e aí pode desenvolver na infecção urinária. A questão da higiene também, né? E a questão de estar mais exposto ao ambiente externo, né? Isso, exatamente, diferente dos homens, que acaba sendo mais protegido, né? A uretra dele é mais protegida. E mais extensa, né? Que é bem mais difícil do micro-organismo conseguir se locomover por toda a extensão para poder realmente infectar. A mulher que lute mesmo. Guerreiras. Dias de luta. E mais na né? Não temos pais, né, meninas? E na urinocultura, gente, como o Matheus estava falando, né, é possível ver essa questão dos antibióticos, ver quais antibióticos aquela infecção é resistente e quais aquela bactéria é mais sensível, né? Para escolher também o melhor. Uma dificuldade que a gente está encontrando muito na clínica recentemente, né, são os pacientes multiresistentes, né? Resistentes, exatamente. Porque esse é um dos problemas da automedicação, né? Os pacientes acabam se automedicando, não tomando o medicamento certo ou interrompendo antes do tempo, e acaba adquirindo resistência. Aí muitas vezes os pacientes têm que fazer uso de antibióticos de amplo espectro, né, que consequentemente são mais agressivos, muitas das vezes sem necessidade, porque aquele que era mais próprio para o seu caso, ele não consegue usar porque ele está resistente. Exatamente. Né? Eu já vi mesmo alguns relatos no Instagram, é só o que tem, né, aquelas páginas, né? Mostrando exames de pacientes que estão com bactérias multiresistentes e que não tem mais o que se utilizar porque ele está prestando resistência em todos os antibióticos, né? E às vezes o único que está sensível, né? Tem uma sensibilidade ainda, são antibióticos que não são disponíveis aqui no Brasil, que a gente só vê a nível exterior. Enfim, é uma situação bem complicada mesmo. E o processo de aquisição, né, tem que entrar na justiça, é toda uma demora. Aí daqui que o paciente realmente consiga aquele medicamento, né, que de certa forma deve ser amparado pelo SUS, o paciente, infelizmente, já fica numa situação bem mais grave, né, bem mais delicada. Exatamente.
E, infelizmente, as pessoas não param de se automedicar e fazer uso de antibióticos sem receita. Qualquer dor de garganta já começa logo uma amoxicilina, e aí, quando precisa realmente, né, acaba não tendo nenhum tipo de antibiótico que consiga combater a Eu acho doença. que metade da população brasileira já é resistente à amoxicilina. Eu acho que hoje em dia Exatamente. virou água. As bactérias fortíssimas, para elas não é nada. Então, gente, considerações finais, né? Os exames, o sumário de urina, né? O exame sedimentar, entre os vários exames laboratoriais de rotina, é um dos maiores, um dos mais solicitados, né? Pelos profissionais da área da saúde. Então, o exame de urina ele está presente na equipe multi, né? Então, é algo que é importante para o enfermeiro, é importante para o médico, é importante para o nutricionista. Então, ele é de extrema importância para a equipe multiprofissional, multidisciplinar, né, para os profissionais da saúde, possivelmente pela facilidade em se obter a amostra, pelo baixo custo, pelo significado clínico que seus achados apresentam. Então, como a gente já havia falado, né, um exame que é bastante solicitado, tanto pelo baixo custo, quanto pela praticidade, pela a facilidade de analisar aquela urina, e pelo significado, né, que é um significado bastante relevante. E, em muitos casos, é essencial para a investigação de processos patológicos que acometem o sistema urinário, né? Então, é a primeira escolha que a gente tem em qualquer sintoma clínico urinário e também a níveis de exames de rotina mesmo. Então, até mesmo quando a gente quer ver como é que está a saúde do nosso trato urinário, a gente realiza um cenário de urina, uma urinocultura. Então, muitas são as variações que os analistas observam nas amostras, diversas vezes necessitando associar os achados com outros exames complementares, né? Então, se você teve alguma alteração no exame de urina, de um sumário de urina que é sugestivo de um cálculo renal, o médico vai solicitar uma ultrassom de abdômen, né? Para ver se realmente há a presença daqueles cálculos nos rins, quais são os tamanhos desses cálculos para iniciar o tratamento. Então, os exames eles são justamente complementares, um vão complementando o outro e se relacionando com a clínica do paciente. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é basicamente isso mesmo. Queria parabenizar mais uma vez, né, a PET pela escolha dessa temática. Do curso como um todo, né, exames complementares faz parte da nossa realidade, independente do cenário, seja atenção básica, seja atenção secundária, seja atenção terciária, que a gente precisa, enquanto profissional, ser apto, né, tanto para analisar esses resultados, quanto fazer a coleta propriamente dita, para a gente conseguir traçar o melhor plano de cuidado para o nosso paciente. O nosso tempo era curto, né, Bia? Mas a gente procurou trabalhar pontos essenciais com vocês. Obviamente, sumário de urina e urinocultura é um mundo de coisas, né? A gente não tinha a pretensão de esgotar o conhecimento hoje, mas instigá-los, né, a procurar cada vez mais conhecimento e assim consolidar esse saber. A gente espera, de alguma forma, ter contribuído com o aprendizado hoje de vocês, né? Independente do dia que vocês estejam assistindo. E conseguido manter, né? E atender as expectativas de vocês e do PET quanto ao curso, que a gente também está acompanhando a condição de aluno, né? E está vendo aí que está sendo incrível todas as aulas, todas as palestras dos professores. Exatamente, é como o Matheus falou. A gente agradece pela oportunidade, pelo convite, né, do PET. Assim, desde a nossa época de petiano, era algo que os alunos solicitavam bastante, esse curso de exames, e agora está acontecendo. E eu acho que vocês estão aproveitando ao máximo, né, essa oportunidade, porque realmente é algo essencial, muito importante, e é uma lacuna na graduação, né, como a gente falou no início. Então, a gente não teve justamente a intenção de esgotar a literatura nesse assunto, porque realmente é um mundo de coisas, né? Ficaria algo muito pesado, então a gente também teve um tempo menorzinho, então a gente trouxe mesmo mais direcionado para aquilo que a gente vê na nossa prática, né? Na assistência mesmo. E em casos de dúvidas, eu e Matheus estamos à disposição, vocês podem falar com a gente, tanto pelo e-mail, redes sociais, ou então mesmo pegar o telefone com os organizadores do curso e entrar em contato com a gente. E estamos à disposição para solucionar qualquer dúvida que venha a surgir.
E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. E o curso está sendo incrível. O celular. E aproveitem ao máximo essa oportunidade. Tchau. Tchau. Abraços. Abraços.